de volta com o programa Atitude Mais. O trânsito nos dias de hoje está cada vez mais congestionado. E em função da nossa correria, às vezes sofremos penalidades, muitas vezes até merecidas. E para falar sobre isso, nós estamos novamente aqui no Bortolato Advogados para falar com o doutor Andrei. Boa tarde, doutor Andrei. Boa tarde, Sueni, é sempre um prazer. Boa tarde a todos. Prazer é nosso, doutor Andrei, do senhor sempre participar aqui do programa Atitude Mais, que o público de casa sempre recebe muitas informações. Para começar, doutor Andrei, é possível recorrer a uma multa de trânsito? Eu tenho que aceitar aquela multa? Não, Sueni, em tese, se você sofrer uma penalização ou ser alvo de um auto de infração de trânsito, você pode, inicialmente, fazer uma defesa de autuação. Dessa defesa, se ela não for acolhida, você pode interpor um recurso desse auto de infração. Esse recurso, em tese, ele vai para a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. E ainda assim, se não for acolhido, você pode recorrer em tese por uma terceira instância administrativa, que é o CETRAN, que é o órgão do Estado que julga as multas na nossa região. Mas para recorrer, essa multa tem que estar paga? Não. Não. Inclusive, existe uma dúvida muito grande por parte dos condutores de veículos de que para poderem licenciar o seu veículo, fazer o licenciamento anual, eles precisam quitar o valor das multas. Mas isso é, na verdade, uma falácia. Isso não existe, exceto se essa multa estiver em atraso. Mas a partir do momento que você se defende ou você recorre, essa multa ela se torna suspensa. Ela fica numa modalidade de suspensão e ela não pode ser exigida para fins de licenciamento pelo Estado. É claro, porque ainda está, vamos dizer assim, sendo resolvida. Em grau de recurso ou em grau de defesa, né? Em grau de defesa ou de recurso. E se ela estiver nessa modalidade, o CIRETRAN, que vai efetuar o licenciamento e emitir o CRLV do veículo de determinado condutor, ele não pode exigir a quitação da multa. Ele não pode exigir a quitação da multa, exceto se não tiver havido recurso, ou defesa ou recurso, e essa multa estiver em atraso. Aí sim, o CIRETRAN ele tem toda a razão em exigir a quitação da multa para emitir o CRLV. Uma outra coisa, doutor Andrei, isso acontece até com frequências. As pessoas recebem uma multa de uma determinada cidade, nunca estiveram lá, tá? E recebe essa multa em casa. O que fazer? Isso pode ocorrer, ninguém está isento, ninguém está escape, né, disso acontecer, mas a pessoa ela tem que ter meios de prova, como por exemplo, nessa cidade ela não compareceu, ela tem que ter prova de onde ela estava no dia da ocorrência do fato, né? Ela tem que na matéria de defesa dela alegar principalmente que ela nunca esteve nesse local e que possivelmente pode se tratar de um veículo clonado, por exemplo, né? Que infelizmente acontece muito no nosso país. Ainda, Sueni, o condutor autuado ele pode comparecer na autoridade de trânsito e obter o auto de infração escrito pelo agente de trânsito para verificar em que condições que ocorreu essa infração, para ele verificar justamente se foi preenchido corretamente, se o agente de trânsito justificou por que não abordou o condutor, porque sabe-se que a não abordagem é a exceção, a abordagem é a regra, e se ele não aborda, é possível que esse auto de infração seja anulado. Então, tem uma série de situações que podem ser objeto de defesa. Então, é importante sempre que o condutor busque o auto de infração lavrado se foi através da agente de trânsito. Se foi por radar, aí ele vai ter que verificar se o veículo realmente é o dele, né? Nesse caso do seu exemplo, que a pessoa nunca compareceu numa cidade. Doutor, uma outra coisa. As pessoas geralmente também recebem multas através de um agente dizendo que não estão com cinto de segurança. Isso até aconteceu comigo. Eu estava com o cinto de segurança, recebemos a multa, o agente nos multou sem parar, sem assinarmos nada, porque disse que eu estava sem o cinto de segurança. O que fazer?
Nesse caso, Suenir, você tem uma única opção: se defender. Você tem que se defender, porque se você não cometeu a infração, você tem que informar para a autoridade de trânsito que aquele fato não é verdade, né? E para isso, você tem que se valer de todos os meios de prova. Por exemplo, como você não cometeu a infração, você tem que, num primeiro momento, negar o fato. Isso não ocorreu. Num segundo momento, como você não foi abordada, você tem que comentar isso na sua defesa: eu não fui abordada. E justamente está aquele fato que eu lhe falei. Você tem que procurar a autoridade de trânsito e conseguir o auto de infração, que é uma folha amarela em que o agente de trânsito relata as condições da infração e ele tem que informar o motivo por que ele não abordou. Porque a não abordagem é uma exceção. É uma exceção. O agente de trânsito ele tem por obrigação, identificando a infração, abordar o condutor e fazê-lo assinar a notificação de autuação. Não fazendo isso, ele assume o risco, a autoridade de trânsito assume o risco de ter anulado o seu auto de infração. Doutor, muitas vezes assim, as pessoas vão pagar o IPVA e está lá uma multa que eles nunca receberam, então a notificação, o que fazer? Nesse caso, Suenir, a primeira coisa que o administrado, que é o cidadão, condutor do veículo, proprietário do veículo, deve fazer é verificar se na autoridade de trânsito o seu endereço está correto. Por quê? Se o endereço não estiver correto, presume-se notificado. Isso é muito importante. Todo condutor de veículo, proprietário de veículo, tem que se certificar de que na autoridade de trânsito o seu endereço está correto. Se mudou, tem que fazer essa alteração. Exatamente. Se empreendeu mudança para outro endereço, tem que notificar a autoridade de trânsito. Nem que você tenha um despachante de sua confiança e comunique ele: olha, eu mudei de endereço e tal, preciso que você comunique. O despachante faz isso com uma facilidade ímpar, com uma facilidade de 2 minutos. De imediato. Mas eu não mudei de endereço, meu endereço é o mesmo, e aí? Neste caso, aí você tem que verificar na autoridade de trânsito o retorno do AR. O que aconteceu com esse AR, que é o aviso de recebimento dos correios, né? E se no AR estiver qualquer informação que lhe facilite a defesa, como por exemplo, mudou-se e você não se mudou, você tem um argumento de defesa. Não procurado, você tem um outro argumento de defesa, né? Que às vezes vem no AR, a sigla não procurado. O que é não procurado? O carteiro informa que lhe procurou 3 vezes no seu endereço e você não o recebeu, né? Você não o recebeu. Mas para isso, ele teria que ter deixado aquela cartinha no seu endereço, colocando assim: olha, você tem uma correspondência e você tem que buscar nos correios até tal data. E se você não buscar, aí sim, esse argumento é válido. Porém, você pode produzir uma defesa informando que não houve notificação e nem isso lhe foi deixado. Doutor, para encerrar, para todas essas defesas eu preciso buscar um profissional na área de direito? Suenir, se você pesquisar e conseguir fazer uma boa defesa, dependendo da complexidade dela, se ela for de baixa complexidade, você consegue fazer sozinho essa defesa. Agora, se ela for de alta complexidade, com processo de suspensão de carteira, você já tem várias multas e essa multa ela é crucial para saber se você vai ter a carteira suspensa ou não, se vai ter a carteira cassada ou não, a CNH, você tem que sim procurar um profissional para ver qual é a melhor estratégia. Mas, em regra geral, é possível sim fazer a defesa de forma autônoma, né? Sim. Olha, doutor Andrei, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Suenir, é sempre um prazer. Uma boa tarde a todos os telespectadores. E você não saia daí que nós já voltamos.